Olá pessoal, aqui é o Eric da Eurodicas e hoje eu queria falar com vocês sobre o custo de vida em Portugal. É um dos assuntos mais pesquisados e mais perguntados. É um tema também um pouco complicado para falar, porque o custo de vida tem um pouco a ver com o estilo de vida de cada uma das pessoas e também é uma coisa que muda muito rápido, principalmente num país como Portugal, que está saindo da crise. O custo de vida muda basicamente todos os meses. Então eu vou fazer aqui um vídeo para falar sobre o custo de vida hoje e como vocês podem, por conta própria, descobrir o custo de vida, não só de Portugal, mas de qualquer outro país, sozinho através da internet. Acho que é uma ferramenta que vocês vão usar, independente se vão mudar hoje ou daqui a um ano, é um tema importante para vocês saberem. Pronto, o custo de vida é basicamente quanto custa para uma pessoa viver naquele país. Que fique bem claro que eu quero falar viver e não sobreviver. Existem aí vídeos no YouTube, pessoas falando que é possível viver em Portugal com 500 euros. Sim, sobreviver talvez seja possível, mas acho que não é o objetivo de uma pessoa que sai do Brasil para vir morar em Portugal. Acho que o objetivo é viver e não sobreviver. Então, eu quero falar valores médios e, obviamente, isso pode mudar consoante o seu estilo de vida. Primeira coisa, e acho que é uma das mais caras para qualquer pessoa, é a moradia, né? Alugar uma casa. Aqui, mais uma vez, os valores dependem muito da região. A região que eu conheço melhor é o Porto, por viver aqui já há alguns anos. Os valores vão depender de acordo com se o lugar que você escolher para viver é bem servido pelo metrô, se tem hospitais perto, shoppings e etc. O valor médio para você encontrar sem muita dificuldade uma casa hoje no Porto, vamos falar um apartamento aqui com 2 quartos, é alguma coisa entre 600 e 650 euros. Se for em Lisboa, pode colocar tranquilamente 800, 850 euros. Isso estou falando em regiões normais, não estou falando no centro. Se você quiser esse mesmo imóvel realmente no centro, pode aumentar pelo menos 20% desse valor, tá? Agora, existem regiões aqui ao redor, por exemplo, no Porto. Se você estiver disposto a viver na Maia ou em Gaia, por exemplo, que são cidades que estão do lado, no entorno aqui da cidade do Porto, os valores são melhores, mas tem que levar em consideração aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, os pontos negativos, que é o acesso para o porto, por exemplo, no caso de encontrar empregos, etc. E depois também da parte que é vantagem, é a qualidade de vida, um lugar mais calmo, esse tipo de coisa, tá? Então, primeiro, acho que para você descobrir quanto você vai gastar de moradia, é ponderar se vai querer contar com carro ou não, está disposto a passar pelo menos 30 minutos em transporte público por dia ou não. Eu sei que para a realidade brasileira isso pode não parecer muito, mas para Portugal já é um tempo considerável, tá? E depois, acessar sites que a gente já colocou aqui centenas de vezes, Neurodicas, sites onde você pode pesquisar por conta própria imóveis naquela região. Um dos que eu indico bastante é o Imovirtual, não é o único, imovirtual.com, mas dá para ter uma noção de preços através desse site. Depois o outro ponto é a alimentação. Alimentação, comparado com o Brasil, comer fora ainda é mais barato, tá? Não significa, obviamente, que você só vai comer fora, não é? Portanto, que você também deve considerar gastos com alimentação para um casal, ou seja, uma compra mensal. Isso incluindo comida, higiene pessoal, produtos de higiene, produtos de limpeza para casa, essas coisas todas, entre 250 e 300 euros. Incluo aqui, por exemplo, carne, pronto, e até algumas besteiras, pronto, vinho, bolachas, essas coisas todas, tá? Entre 250 a 300 euros por casal. Comer fora, na minha opinião, não é caro. Comer fora, por exemplo, é possível aqui, a gente está numa região de empresas, por exemplo, e na hora do almoço é possível encontrar comida entre 5 e 10 euros. Pratos, menus, por exemplo, tá? Nessa região. Claro que se você for, por exemplo, para a Baixa do Porto, ou, por exemplo, para uma região turística de Lisboa, os preços
aumentam bastante, podemos chegar aqui até 20 euros por pessoa. Do próximo ponto que eu anotei aqui são as contas de casa, que também é uma outra coisa que pesa bastante no nosso bolso. As contas são mais ou menos as mesmas do Brasil. Luz, água, gás, em alguns casos, pronto. E depois um gasto com um combo de televisão, que é, por exemplo, TV, telefone, internet e celular. E eu vou falar dessas contas uma por uma. A energia, para mim, é a pior das contas. Porque a gente está acostumado no Brasil a pagar pouco com energia. Por mais que as pessoas reclamem na internet e digam que a conta aumentou muito, vocês não sabem quanto custa a energia na Europa. Tá? A energia aqui, para um casal, fora do inverno, ou seja, numa época que você não vai usar tanto aquecimento, etc., entre 50 e 60 euros por mês. Depois, no inverno, eu costumo gastar até 100 euros por mês com conta de luz. Tá? Isso porque eu não tenho aquecimento a gás. Portanto, se você tiver aquecimento a gás na sua casa, você vai gastar menos com energia, mas vai ter a conta do gás. Ou seja, no final é quase mais ou menos a mesma coisa, sendo que é um pouquinho mais vantajoso ter o gás. Mas não são todas as casas que vão ter o gás. De água, eu acho que é aceitável o valor, ainda mais caro que o Brasil, mas pago em média 25 euros por mês de água. Depois, aqui um combo de TV, telefone, internet, celular, depende do que você for escolher, de quais são as suas prioridades. Existe combos a partir de 25 euros, como por exemplo da Vodafone. Depois combos à volta dos 50, 60 euros, por exemplo, pela NOS. Foi o que eu optei, por exemplo, eu pago 60 euros, mas está incluído TV, telefone, internet, 2 celulares, com internet à vontade nos celulares. Portanto, eu acho que é um bom negócio. Depois, o transporte público. É importante você, mais uma vez, escolher bem onde vai morar e ver se onde você vai viver tem o metrô. Apesar do transporte público ser excelente, eu particularmente não gosto de pegar ônibus, autocarro. Eu prefiro o metrô. Portanto, eu preferi pagar um pouco mais na casa que vivo para estar perto do metrô. Mas o transporte público é excelente. Tem apps que te ajudam a ver que horas que o ônibus vai passar. Pronto, dá para se programar direitinho para usar isso sem muito estresse. Se você for contar com transporte público, depende da região onde você vai viver, porque as cidades aqui são divididas por zonas. Então, quanto mais você anda de transporte público, mais você paga, é o normal, mas pode contar em gastar entre 30 e 50 euros por mês. Isso inclui o ônibus, o metrô e o trem, tá? Agora, se você quiser ver um pouco mais afastado, talvez o melhor seja ponderar comprar um carro. Não vou estar aqui falar de preço de carro, pronto, é uma coisa que vocês podem procurar tranquilamente na internet, mas sim, para comprar um carro simples, cerca de 2.000 euros, 3 mil euros, você compra um carro simples, que vai dar tranquilamente para o dia a dia. O custo para manter esse carro é bem baixo, portanto, pode ser sim uma solução também. Não é como no Brasil que ter um carro pode custar muito caro. Claro, aqui também existem carros muito caros, mas um carro popular é tranquilo de comprar. Outro tema bem importante ainda no custo de vida é a saúde pública. Porque a saúde pública, apesar de ser pública, não é gratuita. É um conceito que a gente no Brasil não entende muito bem. Mas aqui, se você vai usar um hospital público, você vai pagar por isso. Obviamente os valores não têm absolutamente nada a ver com os valores de um hospital particular, mas vai ser pago. Então vou dar um exemplo. Se você estiver inscrito no centro de saúde, que é como se fosse o posto de saúde do Brasil, e for ter uma consulta com uma médica de família, você vai pagar 5 euros para ser atendido por ela. Caso ela julgue necessário, ela pode te encaminhar para um especialista e, de novo, vai pagar cerca de 5 euros. Se você for tomar uma vacina, uma injeção, coisa assim do tipo, também vai pagar. Coisa pouca, por exemplo, 50 centavos, 1 euro, 2 euros. Ou seja, nunca vai ser nada absurdo, mas é pago, é bom considerar. Depois, caso você tenha que usar as emergências de um hospital, por exemplo, o pronto-socorro,
custa 20 euros a emergência básica e depois você paga por coisas extras, por exemplo, se tiver que fazer um raio-x, etc. Portanto, eu consideraria aqui um valor de cerca de 50 euros por mês com saúde para um casal, acho que é um tanto ok. Considerando também aqui já remédios, sendo que se o remédio for indicado pela sua médica, ele é coparticipado pelo governo, portanto os remédios aqui costumam ser bem baratos. A gente compra remédio aqui geralmente por 2,50, valores assim baixos. E agora, uma pergunta que tem tudo a ver com o custo de vida é: quanto é um bom salário para o custo de vida em Portugal? Nós consideramos aqui o custo de vida no Porto para um casal sem lazer numa média de 1.050 euros ao dia de hoje, tá? Isso há pouco tempo atrás era um pouco mais baixo, mas isso está atualizado. 1.050 euros acho que é um valor ok para um casal viver, sendo que 1.050 euros é limpo, ou seja, não é um salário bruto, isso já é depois descontado impostos. Então eu consideraria que um casal precisa ganhar pelo menos 1.600 euros juntos para viver de forma tranquila hoje no Porto. Em Lisboa, eu consideraria pelo menos mais 20 ou 30% desse valor para ter certeza que vivem bem. Agora, também, se você for, por exemplo, para Braga, Aveiro, pronto, cidades um pouco menores, pode considerar um valor um pouco menor, tá? Então, convém vocês sempre olharem as regiões que vão ver, o que mais influencia é o aluguel. Se você quiser ter certeza, todo mundo fala para mim, não é possível que só vou gastar 200, 250 euros de comida. Vejam com os próprios olhos, entrem em sites, por exemplo, de supermercados aqui de Portugal, e coloquem uma compra no carrinho e vejam por vocês. Veja quanto a sua família gastaria, tá? Por exemplo, entra no Jumbo, jumbo.pt ou continente.pt, são dois grandes supermercados de Portugal, e vejam vocês por conta própria quanto a família de vocês gastaria, tá bom? Então, a minha dica para vocês é: procurem conteúdo na internet, mas vejam por conta própria, não venham às cegas. Olhem por conta própria quanto é alugar uma casa, olhem por conta própria como é a região que vocês vão viver, olhem por conta própria quanto a sua família gastaria em mercado, e assim você vai ter uma boa ideia do quanto é que a sua família precisa para ver bem aqui, que você também não quer chegar aqui em Portugal e passar dificuldade longe da família. Portanto, é preciso conhecer primeiro a realidade de Portugal e ver se você vai ter dinheiro suficiente para viver bem aqui, tá bom? Então, esse foi o vídeo sobre o custo de vida em Portugal. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar comentários que a gente vai respondendo. Abraço!